Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre disfunção erétil, que é um tema importante, é um tema que diminui muito a qualidade de vida de uma boa parcela dos homens, pelo menos 30 a 40% da população de homens tem disfunção erétil, não por conta de serem mais velhos, mas por conta de algo neuropático, diabético, algo psicológico, tá? A disfunção erétil se configura na incapacidade de alcançar ou manter o processo eretivo. Então, se subiu, mas desceu, isso é disfunção. Disfunção não é o quê? Nunca subir. Disfunção não é nunca subir. Ele sobe, mas não tem a capacidade de manter. Ou o paciente não consegue alcançar a plena ereção. Isso é disfunção erétil, tá bom? De forma satisfatória para possibilitar a relação sexual. De forma rápida, direta, em duas linhas, é o conceito de disfunção erétil. Afeta metade dos homens acima de 40 anos, não oferece risco à vida, no entanto, não se pode caracterizá-la como uma afecção benigna, né? Então, não é benigno porque tem muitos malefícios para o paciente, tá bom? Mas não oferece isso à vida. O paciente não morre por conta de disfunção erétil, tá? Fatores culturais, religiosos, tabus sociais geralmente têm interferência nos dados estatísticos. Ah, o homem está passando por isso, mas não fala. Por exemplo, esse tipo de coisa, tá bom? Etiologia pode ser por doença vascular. Olha só a síndrome de Lerich que a gente acabou de falar, que pode gerar da OP e o paciente apresenta como manifestação disfunção erétil. Porque para poder ter ereção plena, tem que ter uma plena e abundância vascularização local. Então, a irrigabilidade arterial vascular dos corpos cavernosos do pênis, eles são o quê? Basicamente, canalizações, né? Das artérias mais calibrosas da aorta abdominal, que desce para as ilíacas. E aquilo ali a gente tem o quê? Algumas artérias que vão formar as artérias de irrigabilidade e enchimento dos corpos cavernosos. Se haver processos obstrutivos, não vai fluir sangue para os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos não entumecidos não geram ereção. Então, uma doença vascular pode gerar? Pode. Diabetes mellitus pode ter intervenção vascular e nervosa periférica? Pode. Insuficiência venosa? Pode. Porque não são as artérias em jogo. Às vezes também estão relacionadas ao processo de ereção e distúrbios de coagulação, fazendo oclusões, problema vascular, gerando uma dificuldade eretiva, tá bom? Por exemplo, é, esse paciente com diabetes mellitus tem essa configuração vascular e essa configuração neurológica, que pode confluir com a ereção. Então, lembra de Lerich, lembra associada da OP, lembra que o paciente vai vir masculino com problema eretivo e uma das pernas dói mais do que a outra, batido. Se eventualmente cair uma questão como essa, vocês vão sorrir, vão marcar Lerich tranquilamente. Tranquilo? Certo? Neurológico, aspecto neurológico, aspecto hormonal, aspecto psicológico, aspecto farmacológico e envelhecimento também são fatores associados. Hormônios podem gerar disfunção? Pode. Como, por exemplo, a utilização que mulheres que fazem uso o quê? Dos anticoncepcionais orais. Estou falando aqui não no sentido da disfunção erétil, estou falando no sentido de ter manifestações de perda de libido, isso tudo está relacionado também com a disfunção erétil. Então, testosterona em muitas concentrações pode fazer um efeito rebote, gerar disfunção erétil no homem. Então, é um conjunto de fármacos que podem levar a isso. Neurológico, principalmente paciente diabético ou que tem doenças neurológicas periféricas, porque para ter ereção e ejaculação precisa de sistema nervoso simpático parasimpático. Vou já falar para vocês. O envelhecimento também gera diminuição, pobreza vascular, os próprios estenoses e oclusões da senescência, que é o envelhecimento, psicológico afeta demais, e farmacológico, associado aos hormonais, também tem intervenções diretas. Fatores relacionados com a disfunção erétil, fator vascular, aterosclerose, problema obstrutivo vascular, hipertensão e diabetes podem comprometer o fluxo para o pênis. Fatores neurológicos, lesão de medula espinal, choque neurogênico, neuropatia diabética, doenças neurodegenerativas podem afetar a transmissão simpato-parasimpática de inervação da ereção. Fatores hormonais, baixos níveis de testosterona ou altíssimos níveis de forma endógena, exógena, aliás, podem fazer efeito rebote e contribuir para a disfunção erétil. E fatores psicológicos, ansiedade, depressão, estresse podem interferir na função sexual, com certeza. Michel, quais são as fases da ereção? Primeira
Fase de relaxamento do músculo liso arterial. Por quê? O músculo liso arterial tem que relaxar. Quando ele está relaxado, ele entumece mais, aumenta o fluxo. Então, a fase de relaxamento da musculatura lisa da artéria peniana, ela se relaxa para entumescer mais de sangue. Fase 2, aumento da pressão intracavernosa. Como tem um relaxamento dessa musculatura lisa da artéria peniana, fluxando mais sangue entrando, aumenta a pressão intracavernosa, porque os corpos cavernosos são que se entumecem de sangue. Fase 3, distensão dos espaços intracavernosos. Quando ele se distende, porque eles estão sendo entumecidos, o que vai acontecendo? Vai acontecendo a ereção. Ó. Então, ele entumece, aí as musculaturas isquiopúbicas, elas vão subindo. Então, sobe e dilata. Então, sobe e dilata. É o processo eretivo. Quarta fase, modificação das pressões sistólicas e diastólicas dos vasos penianos. Por que tem que acontecer isso? Essas diferenças de pressão. Se tiver distúrbios pressóricos, sistólicos e diastólicos no interior dos vasos penianos, pode encher e o retorno venoso ser muito rápido. Então, enche e volta e não faz ereção. Enche e volta rápido e não faz ereção. Então, tem que encher, as arteriuras elas têm que se fechar para evitar o retorno venoso, porque para entumecer, tem que encher de sangue e o retorno venoso ser obstruído. O retorno venoso só tem que ser ativado quando ele vai entumecer, que é descer. Entumecer, as artérias se enchem, sobem e o retorno venoso é obstruído. Agora, quando faz o processo de relaxamento, o orgasmo, a liberação e a ejaculação, aí as amarras venosas se abrem, o retorno venoso volta e entumece o pênis. Isso tem que acontecer. Porque se ficar muito tempo, como por exemplo, pacientes com priapismo, pacientes que têm ciclemia, anemia falciforme, gera priapismo, ou seja, ereções muito prolongadas, faz estase arterial, faz uma dor muito intensa naquela localidade. Então, o pênis não é para ficar ereto horas e horas e horas. Não, calma. Isso pode gerar o quê? Uma dor local muito intensa. Tá bom? E fatores de hipercoagulabilidade, fazer trombose, tem complicações. Então, ele tem que ficar ereto no tempo hábil da natureza, certo? Do ambiente ali, beleza. Uma hora ele tem que detumecer. Então, detumecer é erigir, é ereção. Detumecer é o quê? A flacidez. Já é o estado pós-repouso, pós-ejaculatório do homem. Quinta fase, contração do músculo isquiocavernoso, isquiopúbico, porque existem musculaturas intrínsecas ali do pênis que entram por dentro da pelve, que facilita quando ele se entumece, aí ó, o pênis ele vai subir, tá bom? É um pouco difícil de mostrar aqui com a mão, era para ter tentado trazer algum GIF, mas só que não fica liberando GIFs no Google sobre com um pênis eregindo. Isso vai contra aí, os sistemas de publicidade aí do Google. Então é difícil achar um videozinho sobre isso. Mas dá para poder imaginar de como é que mais ou menos ocorre. Fases da função sexual. Isso aqui eu tinha visto que era uma dos objetivos preconizados do RCC de vocês. É por isso que eu trouxe essas fases da função sexual. Importante, tá bom? É um pouco complexo, mas é bem intuitivo. Eu já trouxe as fases com suas características bem tranquilas. Então, a função sexual humana é um processo complexo, pode ser dividida em 4 fases principais, conforme descrito pelo modelo de Masters e Johnson. Cada fase envolve uma série de respostas fisiológicas e psicológicas. Primeira fase, excitação. Eu trouxe os mecanismos e a resposta. Galera, não precisa ficar lendo, é muito intuitiva. Só vocês lerem, vocês vão pegar. Eu trouxe porque é importante, caiu lá nos objetivos de vocês. Pode ser que tenha alguma chance de cair na prova sobre a fase, sobre características da fase. Aí vai perguntar a letra A, fase de excitação. Vai acontecer uma detumescência e relaxamento? Não. Tem que saber que na fase de excitabilidade tem aquelas modificações fisiológicas, como o aumento da pressão cardíaca, o óxido nítrico, que é um vasodilatador da musculatura lisa da artéria peniana, para entumecer mais de sangue e erigir. Então, na excitação, é entumecer, não é detumecer, é entumecer. Então, são essas palavras-chave que podem diferenciar uma a outra. O platô, tá bom? O platô já é a intensificação da sensação sexual relacionada às estabilidades, o complexo sensor-nervoso em relação à excitabilidade, o orgasmo e tem a parte da resolução.
essa parte da resolução já tem a detumescência, a diminuição de óxido nítrico, a vasoconstrição, o aumento do retorno venoso para poder tirar o sangue do interior dos corpos cavernosos, uma sensação de relaxamento e tranquilidade corpórea completa, dá uma sensação até de sonolência, intenso relaxamento, porque tem que dopamina, tem serotonina envolvida em todo esse processo, tá bom? Então tá bem bonitinho, para a gente ganhar tempo com coisas de mais altas relevâncias, vou deixar para isso aqui para vocês, leitura. Estou colocando porque era objetivo e eu vou colocar para dizer, ah, Michel, tu não falou. Coloquei aqui bonitinho, tá? Vamos ganhar tempo, que eu não quero pegar muito tempo do almoço de vocês. O esquema interpretativo em relação à ereção, temos a via simpática e a via parasimpática. E a via somática sensomotora, porque o homem sabe muito bem que ele consegue controlar a intensificação e a dureza peniana no ato da ereção. Se eu botar força na minha musculatura motora em que eu tenho controle, o pênis ele fica ainda mais enrijecido. Então, na via simpática e via parasimpática são do sistema autônomo. O que a via simpática faz? Ejaculação e o que? Detumescência. A via simpática está relacionada com o quê? Com a tranquilidade, com o murchamento do pênis. E há a parte também da ejaculação, que é a parte ali do êxtase, do orgasmo associado à ereção. A via parasimpática é a ereção em si. Então, a via parasimpática, bota na cabeça de vocês e leva para a prova. Via parasimpática, ereção, liberação de óxido nítrico, vasodilatação, entumescência, sangue, 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 ereção. Via simpática, a ejaculação, e a detumescência, que é o estágio de relaxamento, tá bom? E a via somática sensomotora é a sensibilidade e a motricidade local. Como é que se faz o diagnóstico de disfunção erétil? É basicamente um diagnóstico clínico, essencialmente clínico. Deve-se adotar medidas criteriosas para identificar qual é o fator causal. História clínica. História sexual desse paciente é um problema atual ou ele sempre teve esse problema na sua vida sexual? É algo relacionado a psicólogo? Ele teve algum trauma associado à parte sexual? É algo social associado? História pregressa de medicamentos que podem facilitar a disfunção sexual, tá bom? Como, por exemplo, a paroxetina, que é um antiorgástico. Ele é um lentificador ejaculatório, tá bom? Tanto é que existem homens que utilizam paroxetina para poder prolongar a atividade sexual. Por exemplo, tem ejaculação precoce. A paroxetina é utilizada para poder tratamento de ejaculação precoce. Ele prolonga, né, aumenta ali o estado de platô e o homem tem uma atividade sexual mais duradoura com a sua parceira. Traumas naquela região peniana, tem doenças prévias como diabetes, hipertensão, isso tudo deve ser perguntado. Ao exame físico, há um hipogonadismo, por exemplo, testículos menores, tem uma atrofia testicular, tem criptoquidia, ou seja, a não descença ou a descida do testículo lá da parte abdominal no processo de formação embriológica ou depois de nascido, os dois ovinhos não estão lá, somente um ovinho está lá. Opa, será que tem alguma coisa relacionada à natureza anatômica? Porque a parte dos testículos tem a formação pela célula de Sertoli e a formação de testosterona. E a testosterona está relacionada também com o avantajamento e a ereção e a excitabilidade. Se tiver pouca testosterona por hipogonadismo ou por ausência de um testículo, esse paciente tem fatores de risco muito grande de ter disfunção erétil. Sinais de cianose, que são processos de obstrução, tem um problema vascular associado, inflamações locais, como orquite, epididimite associado, isso tudo pode ser o quê? Gerar inflamações locais, tem intervenções sensoromotoras e arteriais que podem inibir o processo de ereção. Isso tudo deve ser avaliado. Análise laboratorial é um problema hormonal? Vamos fazer uma dosagem tireoide, ver como é que está o TSH e o T4 livre, porque hipotireoidismo pode gerar disfunção erétil. Interpretação em exames de imagem, para poder ver, por exemplo, descobrir um leriste, a gente viu lá naquela tomografia, as falhas de enchimento bilateral da ortoilíacas e descendo nas ilíacas comuns, isso vai gerar intervenção direta o quê? Na intensificação e na tumescência vascular do pênis, gerando uma disfunção erétil no homem. Diagnóstico ainda. Os exames que auxiliam na elucidação etiológica orgânica são quais? Laboratorial. Níveis séricos de testosterona,
pelo menos no mínimo de 400. Se tiver começar a ficar 400, 300, 200, opa, testo muito baixa. Isso pode ter repercussão direta nessa disfunção erétil. Níveis glicêmicos, hiperglicemia não é interessante para a ereção, porque gera processos escleróticos e vasculares. Por isso que o paciente diabético também pode vir a apresentar disfunção erétil. T4 livre, ver como é que está a tireoide, junto com o TSH. Hipotireoidismo também pode gerar disfunção erétil. Exames de imagem histológica, ultrassonografia com Doppler para poder fazer a variação arterial, teste de ereção fármaco induzida. Então, utiliza, por exemplo, um sildenafila ou tadalafila. O paciente tomou, não teve ereção. Oxe, tem algum problema nas cascatas metabólicas do GMP cíclico, da fosfodiesterase 5, tem que saber buscar onde é o problema. De um médio que é um super vasodilatador e eretor, como o tadalafila, e ele não teve ereção, o problema é metabólico, tem que ser investigado. A arteriografia, ver se tem problemas obstrutivos. Cavernosometria, como é que eu posso dizer para vocês? É como se fosse uma métrica dos corpos cavernosos e a capacidade que eles têm de serem preenchidos por sangue, tá? E a cavernossonografia, para poder ver o exame sonográfico, para poder avaliar como é que estão os corpos cavernosos. Estão obstruídos, eles não têm as lacunas de enchimento, tem um problema anatômico congênito, pode ser avaliado isso. Tumescência peniana noturna, que é o RIG-CAN, para poder ver, os homens conhecem, boa parte das manhãs, já acontece com o processo eretivo matutino, né? Isso é normal, porque está dormindo, dorme de bruço, fica roçando, fazendo estimulação sensitiva durante a noite lá no pênis. Isso é um estimulador, mesmo sonhando, e ele tem ereção. Então, vê a tumescência peniana noturna e esse paciente o que tem uma tumescência muito baixa, não tem as ereções matutinas normais, né, que os homens observam isso, os homens aí devem saber como é isso, isso é fisiológico, tá? E a biópsia de corpo cavernoso, para poder saber se tem algum processo canceroso, alguma alteração celular que está fazendo os corpos cavernosos não funcionarem, tá? Então, por exemplo, ali, ó, para ver como é que é a cavernosometria, para poder saber o grau de dilatação dos corpos cavernosos e ver se tem alguma falha ali no processo de entumecimento peniano, tá bom? Mecanismos de ação farmacológica. Galera, fiquem tranquilos, eu não vou fazer explicações complexas disso aqui, porque isso aqui não vai cair na prova. Ah, o cálcio entra, potássio sai. Não vai cair na prova desse jeito. Eu só quero que vocês compreendam a, a farmacologia e os mecanismos de ação, por exemplo, dos inibidores do PDS5. Então, olha só, o sildenafila, o tadalafila, qual é o mecanismo de ação deles? No processo seletivo, pessoal, o que é muito importante? O óxido nítrico, que eu falei para vocês, que é um vasodilatador. Para vasodilatar, ter uma entumescência circulatória para poder facilitar o processo de ereção. Então, o óxido nítrico está relacionado ao quê? A abertura dos portões de potássio para eles saírem e a inibição dos portões de cálcio, para poder facilitar esse processo de eletrolítico celular e excitabilidade elétrica da célula. É basicamente isso. O que acontece? A sildenafila ou a tadalafila vai fazer o que, Michel? É um inibidor da PDE5. Por que eu tenho que inibir a PDE5? Primeiro, é só saber qual é a função da PDE5. A função da PDE5, deixa eu botar aqui, cadê? Qual é a função da PDE5? A função da PDE5 é inibir o GMP cíclico, que é o monofosfato de guanosina cíclico. Quando ele inibe esse cara vai ser inibido, e essas cascatas aqui não vão acontecer. Se essas cascatas aqui não acontecer, não tem a ereção. Então, o PDE5 inibe as cascatas do GMP cíclico e inibe o processo eretivo. Então, o que eu tenho que fazer? Arrumar um fármaco que inibe o inibidor. Se eu é menos com menos na matemática multiplicativa é mais. Então, se eu inibo o inibidor, eu positivo a cascata e ela acontece. Então, isso aqui é uma função de ter ereção no homem. Por isso que a sildenafila e a tadalafila estão relacionados com o processo eretivo, porque são inibidores da PDE5, facilitando com que o potássio e o cálcio tenham um equilíbrio eletrolítico,
faça despolarização celular e facilite os processos do quê? Do circuito neurológico periférico da ereção, facilitando a vida simpática e parasimpática do processo. Porque quando a gente está falando de chicotes elétricos, a gente está falando de eletricidade. É a mesma eletricidade dos potes de luz ali de fora, Michel? Não é a mesma, mas é as mesmas cargas, só que é em milivolts aqui, em microvolts, porque são cargas mínimas para poder fazer estabilidade das células. Michel, qual é o tratamento que é feito para paciente com disfunção erétil? Obviamente que a gente tem aqueles tratamentos, se for de cunho psicológico, psicoterapia. Se for aquele tratamento relativo a algo mais fisiológico e orgânico, faz um tratamento o quê? Farmacológico. Então, o que que acontece? Até 1970 era só psicoterapia. E às vezes não resolvia, porque o problema do cara não era psicológico, era fisiológico. O outro tipo de tratamento é das medidas gerais de controle de comorbidades, porque diabetes, hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, hipotireoidismo, isso tudo gera o quê? Pode gerar disfunção erétil. Então, corrija as comorbidades para melhorar a função erétil, tá bom? Fármacos orais começaram a ter intervenção após 1970. Então começou a lioibina, que era um alcaloide que melhorava, era um bloqueador que tem função eretiva, mas tem muito efeito colateral. A foxolina, que é um dipteno isolado da erva Callius foxlin, ativador da adenilato ciclase, que faz parte desse ciclo aqui, dessas cascatas bem complexas, mas também tem muitos efeitos colaterais. Aí foram evoluindo a indústria farmacológica até ter o quê? Os inibidores da fosfodiesterase 5. Não é o mesmo inibidor da fosfodiesterase 3, lá na DAOP que a gente viu, certo? Como o cilostazol. Não, lá é fosfodiesterase 3. Aqui é fosfodiesterase 5. Então, quais são nossos inibidores? São inibidores seletivos da PDE5, que apresenta atuação nos corpos cavernosos, degrada o GMP e interrompe a ação do óxido nitro. Essa é a função do GMP, do PDE5. Inibir óxido nítrico. Se eu não tenho óxido nítrico, não vasodilata, não entumeço, não faz ereção. Se tem o PDE5 degrada o GMP5 cíclico. Se não tem GMP cíclico, a cascata do cálcio e do potássio não funcionam, não tem ereção. Então, vamos inibir o inibidor disso. Inibindo o inibidor, faz a positividade e a formação aí da cascata de ereção. Então, é utilizado o Viagra, por exemplo, como a sildenafila, o Cialis, que é o tadalafila, e a Levitra, como a vardenafila. Michel, qual a diferença entre um e outro? Enquanto mais caro o medicamento, maior é o efeito de atuação e menos os efeitos colaterais. A tadalafila, que é o mais utilizado, é bem barato, por sinal, tanto é que é vendido a rodo nas farmácias, que é R$ 10, R$ 12, eu acho, não sei, mas eu sei que é barato. Enfim, o efeito colateral aproximadamente de efeito é, do fármaco de aproximadamente 36 horas, só que tem muitos efeitos colaterais, como tontura, enxaqueca, diarreia, e tem muitos efeitos colaterais associados. Mas é bem barato para pacientes que não têm muita condição financeira para ter um tratamento um pouco mais caro, utilizam esse, porque a vida dele é melhor tendo a ereção, utilizando fármaco, e ele deixa de mão e até esquece os efeitos colaterais, tá bom? Então, eles inibem a fosfodiesterase 5. Temos intervenções de segunda linha, de terceira linha? Temos. Segunda linha, autoinjeção intracavenosa de estimulantes, utilização de levantadores penianos ou próteses, como terceira linha, também pode ser utilizados, mas são em casos de pacientes mais idosos.